Mais dois pré-candidatos à presidência da Câmara dos Deputados desistiram da disputa. Assunto para o repórter Bruno Pinheiro, que acompanha as informações e os bastidores. Como é que essa situação agora se dá, essa debandada e dos apoios ao Hugo Motta a partir de agora? Bruno, mais uma vez, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Elmar Nascimento retirou a candidatura hoje após uma reunião, uma conversa com o deputado Hugo Motta, viu, Tiago? Aqui na Câmara dos Deputados, ele conversou com o Hugo Motta, Elmar Nascimento, que tinha o sentimento lá no início de ser lançado, receber o apoio formalmente de Arthur Lira, mas isso ficou no meio do caminho e ele viu Hugo Motta se fortalecer nas últimas semanas. Em uma conversa hoje, acabou formalizando o apoio ao Hugo Motta. Logo na sequência, eu conversei rapidamente com Elmar Nascimento, que estava seguindo para uma viagem. Ele me disse que essa foi uma vontade da legenda, ficando claro que não foi uma vontade ou uma decisão de Elmar Nascimento. Nós chegamos a ouvir Elmar Nascimento também hoje um pouco mais cedo, após essa reunião, numa espécie ali de uma fala, um depoimento formal ao Hugo Motta. Vamos ouvir o que disse Elmar Nascimento. Nós estabelecemos um processo legítimo de negociação para que as nossas ideias sejam acolhidas pelo futuro presidente da Casa, deputado Hugo Motta, e que também o partido seja respeitado dentro em função do seu tamanho, com relação à proporcionalidade e ocupação de cargo na mesa, espaço, manutenção de espaços que a gente tem. E devo dizer que nós teremos os detalhes a gente fala pessoalmente e na reunião mais interna, mas nós seremos da legenda mais bem agraciadas pelo mandato do futuro presidente. Ainda hoje, Antônio Brito, ele também acabou formalizando o apoio ao candidato Hugo Motta, que já tem a maioria dos votos e já tem voto suficiente para ganhar uma eleição no primeiro turno, inclusive, mas que só vai acontecer lá em fevereiro do ano que vem. Após uma reunião com Gilberto Kassab, ficou claro também que houve um entendimento que eles retiram então essa candidatura e vão ficar ao lado de Hugo Motta. Vamos ver. Após conversas com o candidato Hugo Motta, após o debate que nós trouxemos aqui na semana passada, das proporcionalidades e do cumprimento do tamanho do partido na casa, a bancada decidiu, por proposta minha, retirar a candidatura nossa a presidente da Câmara, para que nós possamos dar sequência ao processo que ocorre com as demais lideranças da casa e apoiar o Hugo Motta, a candidatura do Hugo Motta à presidência da casa. Essa é a decisão da bancada do PSD, após uma reunião. Foi uma posição majoritária da bancada, muitos concordavam, outros não, mas nós entendemos assim e pedimos ao presidente Kassab que estivesse junto conosco para mostrar que o PSD, tanto o partido, quanto a bancada, quanto a liderança, quanto todos os membros do partido, estão juntos numa só decisão e a decisão foi tomada. Agora há um entendimento, um sentimento de que eles foram abandonados, que existe uma fidelidade ao governo Lula, existe uma fidelidade na agenda aqui dentro da Câmara dos Deputados e que isso não foi respeitado, que não recebeu um reconhecimento lá do Palácio do Planalto. E aí acaba então retirando essa candidatura e declarando o apoio ao deputado Hugo Motta. Rapidamente, antes de voltar ao estúdio, estou de olho porque começa a encerrar aqui uma sessão na Câmara dos Deputados. Havia uma discussão, aliados do governo realizando uma cobrança para que se encerrasse a sessão de hoje, que está numa discussão importante, econômica, inclusive nomes da oposição informando que não tem nenhuma informação sobre a chefia de segurança aqui do Congresso Nacional, que haveria algum risco às dependências aqui do Congresso Nacional. A sessão ela continua, então, com muita discussão. Ficou de lado o assunto que estava sendo analisado, esse assunto econômico, e aí começa essa discussão refletindo justamente esse ato ali ao lado no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma discussão, não veio ainda uma informação, uma orientação do deputado Arthur Lira se encerra ou não encerra, se
qual é o entendimento pela chefia de segurança, e aí vem a informação que agora, nesse momento, oficialmente está encerrado esta sessão para ser cancelada, justamente para não continuar, e aí a discussão será retomada numa outra oportunidade. Então, não é que foi encerrada, foi cancelada a sessão da noite desta quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados, viu, Thiago? Bruno, deixa eu aproveitar e te perguntar também, inclusive a gente conversava agora há pouco com a Marília Ribeiro no Senado, ela não ouviu absolutamente nada das explosões, inclusive a informação que nós temos que o Esquadrão Antibombas faz uma varredura na esplanada, você está aí na Câmara se movimentando, muita gente deixando, já que os trabalhos foram encerrados por questões de segurança também, e o Bruno acompanhando essa movimentação no Senado, por enquanto, os trabalhos normais, e o Bruno Pinheiro agora destacando essa movimentação dos parlamentares. O Bruno vai voltar daqui a pouquinho com outras informações. Para você que chega agora, pelo menos 2 explosões foram ouvidas na Praça dos Três Poderes nessa quarta-feira, por volta de 7h30, 8 horas da noite. E uma pessoa morreu, essa é a informação que nós temos, mas agora toda uma varredura, o Supremo Tribunal Federal foi esvaziado e agora na Câmara as atividades foram encerradas. Em instantes voltaremos com mais repórteres trazendo as últimas informações. Vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas para falar sobre esse debate que o Bruno nos trouxe. A fatura praticamente está liquidada, Dora Kramer, em relação à corrida à presidência da Câmara. E a digital de Gilberto Kassab, que a gente sempre reforça aqui. Ou seja, houve uma costura, houve um acerto, e o Mar Nascimento fala dos cargos prometidos e também chamando o Hugo Motta já de futuro presidente. Pois é, a gente falava aqui outro dia o que seria, que o Kassab ia, como é que ele ia conduzir. Conduziu exatamente no timing que ele considerou adequado, que é a adesão do PSD não tão rápida que parecesse apenas uma adesão junto com as outras e nem tão devagar que deixasse o partido de fora das negociações dos postos na mesa diretora e também das comissões permanentes mais importantes. Agora, com a oficialização do União Brasil, que já havia anunciado na semana passada, e o PSD, a conta, Thiago e Vilela, gente, vocês não sabem, sabe qual é a conta? Se todos os deputados dos partidos que anunciaram apoio votarem realmente no Hugo Motta, são 488 votos. Talvez a votação é secreta, pode haver falta, pode haver dissensões, mas, de qualquer maneira, se for por aí, isso ultrapasse muito a votação do Arthur Lira na reeleição em 22, que ainda tem a marca do ineditismo. 464 deputados votaram em 513. Se o Hugo Motta ultrapassar essa marca, ele entra com capital, mas é que um capital que não é só dele, tá? É do Lira, porque quem construiu esse apoio, quem construiu essa quase unanimidade, foi o Arthur Lira, porque exatamente para ele não sair menor do que entrou. A não ser que haja uma catástrofe, né? Mas a situação já está totalmente definida, Vilela, para o dia 1º, praticamente, de fevereiro, já temos... Dia 3 de fevereiro, a Dora chama a atenção aqui, teremos já então a eleição de Hugo Motta. Exatamente, bastante encaminhado do ponto de vista político, a princípio uma vitória cachapante. É difícil até imaginar quem seriam os candidatos que poderiam fazer algum tipo de sombra à candidatura de Hugo Motta, e aí eu coloco realmente o papel de Arthur Lira como sendo o grande líder, o grande articulador e a pessoa que deve receber os louros de toda essa articulação. Ele conseguiu se manter protagonista no comando da Câmara ao longo do ano de 2024, no momento que entendeu adequado no segundo semestre, fez essa movimentação e construiu uma aliança de A a Z, trazendo esquerda, direita, centro, quer dizer, conseguindo inclusive superar o recorde que ele próprio já havia conseguido 2 anos atrás. Dori, só para acrescentar, esse acordo em torno do nome de Hugo Motta tem a ver com o Congresso mais protagonista, como a gente sempre falou, desde o início dessa legislatura? Tem alguma coisa a ver com isso? Olha, eu acho que tem a ver, e isso vai continuar, porque você viu que no Senado, se bem que no Senado em geral é mais calmo, mas tem disputa. Da última vez teve a disputa, o senador Rogério Marinho teve até em oposição ao Rodrigo Pacheco, ele teve até uma votação significativa, né?
mas tem a ver com essa construção do Arthur Lira, que vai permanecer. Eu estou achando, só a data, eu falei dia 3, mas pode ser 4, porque dia 3 é segunda-feira, tá? Sábado, dia 1º de fevereiro é sábado, e segunda-feira a gente sabe como é que é, né? A jornada ali não é de 6x1, a jornada é diferente, né? Então, talvez no dia 4 a eleição. Agora, isso vai continuar, viu? Se o governo está achando que vai ter uma situação mais amigável talvez, mas não mais confortável, porque o Congresso, exatamente o que faz nas emendas, não abre mão de poder conquistado, tá? Ninguém faz isso, muito menos político calejado. E só para fechar essa discussão, Vilela, até que ponto essa discussão das emendas vai contaminar ainda essa eleição para a presidência da Câmara e do Senado? Olha, eu vejo que nesse momento talvez tenha perdido um pouco essa capacidade de contaminar. A partir do momento que nós já temos uma maioria tão clara, tão evidenciada, com acordos políticos tão bem firmados e tão costurados nesse sentido, eu vejo que é difícil que haja algum tipo de influência. Mas é um tema que, com certeza, continuará influenciando todas as demais decisões, especialmente aquelas caras para o governo ainda de agora até o recesso parlamentar.